Pessoal, muito bom dia aí para vocês. Obrigada pelo carinho, pela audiência aqui online sempre aí que vocês podem, né? Acompanham por aqui também. Então, muito obrigada pela grande audiência aqui no nosso canal Terra Viva, nessas lives que têm sido e tido uma excelente aí repercussão. Já estou vendo aqui vários bom dias, né? Mauritiza, aqui é de Olambra, interior de São Paulo, Terra das Flores. Conheço muito bem aí, inclusive falei recentemente para uma turma de alunos da Faculdade de Agronegócios de Olambra. Conversamos aqui também via live com o presidente da Ibraflor, também com o Gerard, que é o diretor da Faculdade de Olambra. Enfim, uma terra muito bonita, né? E cheia de flores. Compre flor porque flor alimenta a alma e é um serviço essencial também para a agricultura do Brasil. Gente, hoje o tema aqui é qualidade do café, onde eu vou conversar com o diretor-geral da Experimental Agrícola, o senhor Aldir Teixeira, que tem uma excelente representação aí na cultura do café. Inclusive, deixa eu ver se ele já está aqui comigo. Por enquanto eu acho que ele deve entrar, não localizei ainda. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Eu estou com o pessoal aqui já conosco do Clube Illy e também com o Bruno da assessoria, mas no aguardo aqui do senhor Aldir. Todo mundo aqui, Rubens, esperando o doutor Aldir. É um símbolo mesmo para a cafeicultura brasileira. Deixa eu ver se ele já entrou. Se o Bruno puder me ajudar, ou o pessoal do Clube Illy, pedir para que o senhor Aldir entre aqui conosco, tá bom? Eu permaneço aqui no aguardo de vocês. Enquanto isso, gente, vamos fazer aquelas nossas atualizações diárias, né, do que foi notícia hoje no programa e o que a gente pode... Ok, avisei ele. Obrigada, Bruno. Obrigada aí a doutora Agro, lá do Amazonas. Daqui a pouco a gente também vai ter uma live bastante interessante. E o que é importante a gente destacar pro dia de hoje, né? Claro que continua, e eu sempre gosto de atualizar a questão da nuvem de gafanhotos, tá? Qual é o panorama atual? Bom, o SINDAG encaminhou ontem ao mapa todo um plano de ação do que pode vir a ser feito caso a nuvem, então, migre para o extremo sul do Rio Grande do Sul. Por enquanto, é pouco provável que isso aconteça, desde que chegou aquela frente fria, que eu até havia comentado já na semana passada, então derrubou as temperaturas, teve chuva também, e isso não facilita a migração dos gafanhotos que buscam, né? Se eu não me engano, a Schistoscerca cancellata é o nome oficial, né, o nome científico desse gafanhoto, e ele se adequa a regiões mais quentes, mais áridas, tá? Então, por isso que com as baixas temperaturas, por enquanto, a gente tem o entendimento, de acordo com pesquisadores da Embrapa, entomologistas realmente especializados nessa área de entomologia, inclusive das universidades ali do Rio Grande do Sul, tem nos passado essa questão de que essas temperaturas baixas realmente não facilitam. Então, o que aconteceu? O SINDAG enviou esse plano de ação estratégico aí para o mapa no dia de ontem. O mapa, o Ministério da Agricultura divulgou ontem também uma nova portaria trazendo e traçando diretrizes aí com inseticidas que possam vir a ser aplicados, enfim, produtos químicos, né, para eliminar aí essa nuvem de gafanhotos caso ocorra uma situação de migração. E amanhã também eu conversei com o presidente do SINDAG, o Sindicato aí de Aviação Agrícola. Amanhã vai acontecer pela manhã, se eu não me engano, em torno das 10 horas da manhã, uma reunião entre o SINDAG e os representantes dos Ministérios da Agricultura, tanto por parte do Brasil, como do Uruguai, como da Argentina também, tá? Então a informação mais atualizada por hora é essa. E claro que continua o alerta para o Brasil, mesmo com temperaturas baixas, há sim já esse plano estratégico definido caso ocorra essa migração no extremo sul do Rio Grande do Sul. A gente também continua acompanhando o caso. Deixa eu só ver se o Aldir já chegou aqui conosco.
Bruno, eu tentei colocar o seu Aldir aqui para falar comigo, só que tem uma questão dizendo que ele não pode participar do ao vivo. Eu não sei se de repente ele faz pelo celular. Pelo celular eu sei que é mais fácil. Ele precisa curtir aqui a nossa página para eu conseguir falar com ele. Então ele até aparece aqui para mim. Eu só estou explicando aqui que eu estou conversando com o assessor do entrevistado. Ele aparece aqui para mim, mas eu não estou conseguindo dividir a tela com ele. Eu não sei se de repente ele pode trocar de... Eu consigo fazer essa visualização com o Clube Ilha, eu consigo fazer essa visualização com vocês. Com o seu Aldir eu não estou conseguindo aqui, porque já me dá a questão de que ele não pode dividir a tela comigo. Eu sei que pelo computador algumas pessoas têm problema em relação a conseguir a divisão de tela, mas pelo celular é mais fácil. Se você puder orientá-lo, para a gente permanecer aqui no aguardo, então, para a gente falar sobre a qualidade do café, tá bom? Enquanto isso, pessoal aqui, muito obrigada, viu, pela audiência online, agropecuária, nutrição animal, enfim, todo mundo aqui nos contactando. E eu não consigo abrir aqui a tela para você, Henrique, mas se você quiser deixar seu comentário, uma informação, fique à vontade, tá bom? Para escrever aqui pra gente, viu? Então, bom dia. Então, a atualização da nuvem de gafanhotos é essa. Agora vamos para outra atualização, que é em relação a questão dos embargos, né? Suspensão temporária a 3 unidades de plantas frigoríficas aqui do Brasil, sendo que a 4ª planta ela foi embargada pelo próprio governo, pelo próprio MAPA, né? Então a gente tem esse cenário, tá? Com Marfrig, Agroindustrial, Minuano, e sendo que a planta embargada pelo próprio governo pertence à JBS. Hoje eu conversei com uma representação importante, o diretor de temas técnicos, assuntos fitossanitários e sanitários do MAPA, do Ministério da Agricultura, o Leandro Feijó, que trouxe um panorama aí bastante interessante e atualizado sobre a situação. A questão o momento sim é de cautela e claro que o governo também está trabalhando com a questão, o que ele nos passou foi o momento de cautela e de tranquilidade, porque o governo tem se organizado bem para mostrar e demonstrar que o Brasil realmente, de fato, vem protagonizando a questão de defesa sanitária. Então, está fazendo tudo dentro de normas estabelecidas. Se vocês bem se lembram, recentemente, o Ministério da Agricultura, com outras pastas, como o Ministério da Economia e o Ministério também da Saúde, fizeram um protocolo que já foi publicado aí também, recente, no fim do mês agora de junho, dando e traçando diretrizes onde os frigoríficos brasileiros, todos, 100%, devem seguir piamente essas normas estabelecidas. Então, o governo tem trabalhado, falou que tem conversado essencialmente aí diariamente com os chineses, o GACC, que é o órgão que chancela, né, que ou ele dá ou ele tira a questão das importações aí. E lembrando que isso também aconteceu não só aqui no Brasil, como também eles estabeleceram esse embargo para 22 locais aí no mundo. Então a gente tem plantas aí Estados Unidos, Argentina, é importante a gente ressaltar isso também que ocorreu, tá? A gente está acompanhando de perto aí toda essa situação, claro que é um momento de cautela e claro que o Brasil precisa realmente prestar atenção quanto à questão de estabelecer realmente, verificar se essas normas estão sendo aí bastante criteriosas, estão acontecendo, para que a gente não veja e para que não haja sinais de novos embargos, né, de novas plantas frigoríficas aí que venham a ser suspensas por parte dos chineses. A informação então é esta, e deixa eu ver se eu já consigo aqui falar com o Aldir. Vamos. E aí a gente já começa a falar sobre cafés de qualidade. Se vocês tiverem dúvidas, questões, comentários, a gente faz questão de dividir aqui com a nossa audiência. Vamos ver aqui então.
Oi, seu Aldir, bom dia. Bom dia. Agora deu certo, né? A gente faz questão de dividir aqui com a nossa audiência. Vamos ver aqui, então. Seu Aldir, tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente você. Então tá bom, que eu estava ouvindo um retorno aqui, mas agora eu acho que está 100%. Primeiramente, muito obrigada, viu? Você é um dos grandes nomes, muita gente escrevendo aqui, aguardando o seu Aldir para a gente entender mais sobre a qualidade do café brasileiro. E, claro, posteriormente a gente falar sobre o Prêmio ILE, né, de Qualidade Sustentável do Café, que chega à sua 30ª edição. Então, primeiramente, né, eu queria entender como está e o que a gente pode esperar. A gente tem acompanhado agora já a colheita da safra do café e o café brasileiro, na sua avaliação, ele tem ficado cada vez mais um café premium, de qualidade. Como é que os cafeicultores, os produtores brasileiros vêm trabalhando para, além de ganhar mais espaço, se manter realmente nessa marca? Bom dia. Bom dia. O cafeicultor, hoje, ele já sabe fazer qualidade. Porque, na realidade, o café da espécie Coffea arábica, ele é de qualidade na árvore. O café cereja, maduro, é de boa qualidade, seja qual for a região de produção. O que é preciso é que o cafeicultor faça com que esse café que está na árvore chegue na xícara do consumidor de boa qualidade. Então, nesses passos em que ele vai dar, da colheita, do preparo, da secagem, tudo isso ele pode cometer erros e aí acaba estragando o café. Então, todos esses cuidados ele precisa ter para que na xícara chegue um café bom. E a gente fala em café de qualidade, a gente fala primeiro da origem genética do café. O café, para ser de qualidade, ele tem que ser da espécie Coffea arábica. É o café que tem condições de produzir melhor qualidade. Depois, um café de qualidade, para início de conversa, é um café sem defeitos. Quer dizer, não pode ter preto, não pode ter ardido, não pode ter quebrado, não pode ter xoxo, não pode ter café mofado. É que nem quando a gente escolhe feijão, você tira tudo. Então, é um café sem defeitos. E a última coisa é que ele tem que ser bom na xícara. E na xícara ele tem que beber bem. E o expresso é o máximo dos máximos. Por quê? Porque no expresso ele é um amplificador. Se o café é bom, ele vai se revelar muito bom. Mas se ele for ruim, é melhor não tomar. Então, o café expresso é de excelente qualidade e o consumidor vai perceber. E quando eu falo em beber um café expresso, eu falo para beber um café expresso sem açúcar, sem nada. Um café puro. E esse café, se você tiver, depois que você toma esse café, um retrogosto, uma qualidade, um aftertaste agradável na boca, é porque ele é bom. Agora, se você precisar de uma balinha, de um chocolate, ou tomar uma água, é porque esse café não é bom. Então, por aí, você avalia a qualidade do café. Lógico que tem outras coisas, o café tem que ser, como eu falei, sem defeitos. A Ilha Café compra café com no máximo 4 defeitos, 12 defeitos, desde que não tenha preto, não tenha ardido, não tenha preto verde, quer dizer, não tenha defeitos que vão influenciar na qualidade da bebida. Tem que ter bom aspecto, boa seca, né? Então, isso que é importante, quer dizer, que o café seja bem preparado. E uma última coisa também que é muito importante, o café não pode ter resíduo de nenhum produto químico. A Ilha Café, através de laboratórios externos, ela faz análise de resíduos. E o resíduo que ela aceita é o mínimo mundial. Então, quando você toma uma xícara de café, você pode ficar tranquila que não vai te fazer mal. Ele vai fazer bem até, porque ele não tem resíduo nenhum de pesticida nenhum. Uhum. Só para eu entender, então, a Ilha, ela compra, por exemplo, o café com no máximo, o senhor falou 4 e depois 12. 12 defeitos, é isso? 12 defeitos, Tá. Quer dizer, defeitos que não influenciam na qualidade da bebida. Às vezes, você tem uma amostra do café tipo 3 com 12 defeitos, você vai beber, não é bom. Então, não é só o defeito, mas também a qualidade na xícara. Então, você vai analisar o todo do café.
como também o aspecto de seca, o teor de umidade, né? Para que o consumidor possa beber um café gostoso. Você tem duas maneiras de tomar café, não sei se você sabe. Você tem uma maneira de tomar café que é para engolir, para beber, para satisfazer uma necessidade física. E a outra é para saborear, para apreciar, para degustar. Então são duas coisas diferentes. Quando você acorda de manhã, você toma um café e sai correndo, esse é um café para satisfazer a necessidade física. Agora, quando você está sossegada, conversando com os amigos e você vai tomar um café, esse café tem que ser saboreado, ele tem que ser apreciado. Ele tem que ter características que te fazem bem, como um chocolate, um caramelo, um bom corpo, um bom aroma, um aroma floral. Quer dizer, tudo isso são características positivas que a gente gosta num café. Maravilha. Senhora Aldir, eu ia só pedir para você baixar um pouquinho a sua câmera. Isso, não, isso aí, para a gente conseguir ver você melhor. Muito obrigada, viu? E olha, muita gente está escrevendo aqui, o Rubens, sem açúcar sempre, também eu tomo sem açúcar já há um tempão. O Gil de Salvo, sempre muito bom te ouvir, doutor Aldir. E aí, justamente, eu gostaria de destacar a questão, por exemplo, de como o Brasil vem conquistando esse patamar, como ele já tem reforçado essa participação, a Itália sendo um dos principais aí compradores do nosso café, o café de qualidade brasileiro, e sustentável também, sobretudo. Nessa época, no ano passado, eu tive a oportunidade de conversar com o doutor André Aili, lá na Universidade do Café, em Trieste, pelo fato de ter uma irmã que já mora lá há mais de 12 anos, numa cidade bem próxima. E lá eu pude entender realmente o que é o café brasileiro e o que representa o café brasileiro para a Itália e os produtores brasileiros, né? E esse tratamento que você disse, né, de que é importante, começa tudo ali no pé, enfim, na qualidade do café, a época de colheita, tudo isso. O que me chamou a atenção é que um técnico de lá me disse que em 20 segundos ou você sobressai e ressalta isso, ou você, assim, morre com esse café, porque por isso o trabalho da universidade e dos baristas, né? O quanto eles são valiosos nessa hora de tirar o café. Isso é de fato verdade, porque eu fiquei assim impressionada. Poxa vida, aí o produtor vai lá, faz um excelente café, exporta esse café maravilhoso para a Itália e outros países, mas aí um barista ele pode ou ressaltar ainda mais ou tirar todo esse trabalho. Explica um pouco para a gente sobre a importância também desse profissional, né, doutor Aldir? Bom, eu vou falar primeiro um pouquinho sobre a origem, porque no fim da década de 80, a Ilha Café não estava encontrando o café brasileiro de qualidade. E o café brasileiro é muito importante no blend da Ilha, porque pelo menos 50% do blend é de café brasileiro. Então o Dr. Ernesto Illy, que é o pai do André, que você conheceu, ele veio ao Brasil com uma finalidade. Primeiro, fazer um prêmio de qualidade. Segundo, saber se o Brasil tinha café de qualidade. Então, ele resolveu comprar diretamente do produtor, não através de firmas exportadoras. E terceiro, pagar um preço melhor. Com isso, houve uma reviravolta. Por quê? Porque até então, o produtor não tinha estímulo. Todo café, bom ou mal, tinha o mesmo preço. Então, com esse incentivo de você comprar direto do produtor e pagar um preço melhor, o produtor começou a aprender, começou a procurar maneira de como fazer esse café bom, como preservar a qualidade que está na árvore. Então, por exemplo, o café cereja, você tem que colher café cereja e no mesmo dia você tem que descascar, despolpar esse café. Porque senão ele fermenta. O café tem muita água, ele tem o açúcar do mel, da goma, e se você der uma condição, que é a temperatura, ele vai fermentar e vai se estragar, vai dar um café fermentado, vai dar um café avinagrado. Então, essa já é uma primeira característica. E assim muitas outras. Com relação ao barista que você falou, eu diria para você que tem 4 M's. O primeiro M é a micela, é a mistura, é o café.
Porque se o café não é bom, não adianta a barista fazer nada, porque o café vai acabar se estragando, né? O café já tá ruim. Então você tem que ter uma boa micela. O segundo é o moinho. O moinho, porque se você não moer na granulação certa, ou vai passar muito rápido ou vai passar muito curto. Se você passar muito rápido, o café vai ficar ácido. Se você passar muito devagar, o café vai ficar amargo. O terceiro é a máquina. A máquina tem que estar bem regulada, a máquina de expresso tem que ter 9 atmosferas, tem que ter 90 graus de temperatura. Então, é muito importante a máquina. E a quarta é a mão do operador. Quer dizer, é a mão desse barista que, se ele não fizer as coisas direitas, não adianta nada. Quando você entra numa cafeteria de manhã e naquele bujão onde tem depósito do café, já tiver o café lá, não tome esse café, porque esse café já provavelmente já se estragou. Porque o café, principalmente torrado e moído, ele tem muitos óleos, e esses óleos se expõem, se oxidam com o oxigênio do ar. E aí dá o gosto de ranço. Por isso que a gente sempre recomenda, mesmo para a dona de casa, porque também acho que tem muita dona de casa ouvindo, quando ela compra um café, primeiro, comprar menos quantidade. Aquela quantidade que ela vai usar naquela semana. Segundo, a hora que ela abrir o pacote, colocar num invólucro escuro, porque a luminosidade é um fator de degradação. E terceiro, colocar na geladeira, para que não haja essa oxidação. É que nem a manteiga. Quer dizer, se você deixar ela exposta, ela vai rançar. O café também, ele tem 17, 18% de óleos essenciais. Então, esses óleos vão acabar rançando e vão acabar estragando o café. Essas são algumas dicas de você... não adianta o produtor preparar bem o café e depois a dona de casa estragar o café. Gostei desses 4 M's, hein? Mistura, moinho, máquina regulada e a mão aí do operador. Sensacional, e anotei aqui, muito bom. Muita gente escrevendo aqui, obrigada pela audiência online, a Ingrid, sabe as palavras como sempre, o Rubens Vieira, a Regina Teixeira assistindo desde o início, Leca, bom dia, saudações, doutor Aldir, Lucas Labareda, grande abraço. Rubens está em Portugal, já tomou quantos cafés hoje? O pessoal aqui comentando. Bom, e realmente a gente tem isso, né? Como o café não é só... Eu acho que o brasileiro, ele veio e está vindo numa onda, isso antes pandemia, né? Depois a gente trata aqui um pouco de pandemia. Mas a gente soube, cada vez mais a gente soube crescer e nesse entendimento de que o café não é aquele momento assim, vou tomar um café. O café virou... um hábito, mas um hábito cada vez mais gostoso de degustar. O brasileiro está aprendendo e a gente viu isso com as cápsulas e outros tipos de cafés também, mas como virou um momento assim de confraternização, de prazer, né, de fechar negócios, o café assim entrou e já era da vida do brasileiro, mas ele passou a entender melhor essa atmosfera, né? Quanto que isso começou a acontecer na sua avaliação, Aldir? Bom, isso evidentemente começou quando apareceram principalmente as cápsulas, as máquinas de expresso, né? Apareceu, isso começou a melhorar. Mas tem uma coisa também que eu gostaria de falar. Você costuma esperar o café ou o café está te esperando? Se quando eu tô... Não entendi, peraí. Agora acho que as duas, eu tô sempre. Zé, você está no estúdio e às vezes você está à vontade de tomar um café. Deixa eu te contar, tem um cinegrafista que me traz todos os dias, o Carlinhos, deixa eu agradecer aqui, a ele aqui, né, para todo mundo, que é importante a gente valorizar as pessoas que trabalham com a gente sempre. Ele me traz todo dia no intervalo, entre um intervalo e outro, ele vai lá, pega o café e me traz no intervalo, no break ali para eu tomar um pouco. O café é feito na hora. Feito na hora, isso aí. É essa a grande diferença, porque se o café estiver te esperando, por exemplo, numa garrafa térmica, sim, não tome. Você tem que esperar o café. Então, o café vai ser preparado para você tomar na hora. Essa é uma esperar o café, não o café me esperar, é isso, né? Isso, exatamente. Isso também é muito importante. Muito bom. Falando um pouco agora, seu Aldir, sobre a questão de
prêmio de qualidade, né? O prêmio Ernesto Illy de café sustentável tem sido uma grande marca para os produtores brasileiros e, sobretudo, para a cafeicultura nacional. Como é que isso foi ganhando margem, expressão, destaque a nível mundial? Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória, né, nesse prêmio que chega agora à sua 30ª edição. Lógico que é muito importante a 30ª edição do prêmio. Nós hoje compramos um café sustentável, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista social e sob o ponto de vista do meio ambiente. Então, a gente tem que respeitar as leis, nós temos que valorizar a qualidade, nós temos que ter segurança e bem-estar de todos, nós temos que ter uma gestão eficiente, redução dos impactos ambientais, uso consciente da água, produção de um alimento seguro, destinação correta das embalagens e resíduos e redução da emissão de carbono. Essas são algumas coisas fundamentais da sustentabilidade. Lógico que hoje nós estamos numa pandemia e você está percebendo que houve uma queda muito grande no consumo de café, principalmente nos hotéis, nos restaurantes e nas cafeterias. Então, houve uma retração muito grande disso. Mas, mesmo assim, a Illy Café resolveu prestigiar o cafeicultor que produz qualidade em realizar esse prêmio. E nós aceitaremos sacas, até saca de 80 sacas. Então, cada lote terá 80 sacas. Nessas primeiras semanas, embora a gente tenha aberto o prêmio a partir do dia 1º, hoje, nós vamos ainda segurar pelo menos uns 15 dias. Por quê? Porque nós não podemos trabalhar com plena carga no laboratório. A lei, as regras, as exigências, principalmente até agora, são para trabalhar com 40% da capacidade. E a segunda coisa é que nós, provadores, temos um risco muito maior, porque nós fazemos a prova com 5 provadores. Então, 5 provadores bebendo café próximo um do outro, isso não é muito seguro. Então, nós vamos aguardar um pouquinho mais para poder fazer essa análise. Porque você fizer com 5 provadores, e nós fazemos 4 provas de bebida, uma prova que nós chamamos prova de xícara, uma prova que nós chamamos diluído de expresso e 2 expressos. Então, 4 provas vezes 5 classificadores, nós temos 20 resultados por amostra. Então, nós temos uma segurança do resultado que nós damos. Porque se dizem, e você vai ver na literatura, que a prova de xícara é subjetiva. Ela é subjetiva quando é feita por um provador, uma única vez. Porque ele pode estar com uma gripe, ele pode estar com uma dor de dente, ele pode estar de mau humor, né? Então, por isso que precisa de uma equipe, a repetibilidade. A gente repete, a gente tem segurança daquilo que a gente está fazendo. Muito bom. Então, vocês fazem essas 4 provas, né? São 5 provadores, a prova de xícara, diluído de expresso e 2 expressos, e aí estabelece ali uma pontuação de cada um, né? De cada provador. Exatamente. E cada um faz a sua prova individualmente, um não se comunica com o outro. Quando a gente vai começar a prova, a gente fala, eu falo, bom dia. Todo mundo já sabe que é para ficar todo mundo quieto, em silêncio, que é para a gente estar concentrado para as características do café, que nós vamos analisar o aroma, nós vamos analisar a bebida, nós vamos analisar o corpo, nós vamos analisar o todo do café. Seu Aldir, quantas amostras vocês avaliaram na edição passada, a 29ª, e quantas vocês esperam avaliar nessa edição? Em cerca de 700 a 800 amostras, porque esse café é um café diferenciado, porque não é qualquer um que vai fazer um café de qualidade. Por exemplo, agora no início da safra, ainda estão chegando café com muitos defeitos verdes. E eu, inclusive, costumo alertar o produtor que se ele colher verde, ele está perdendo dinheiro. Se ele colher um café, por exemplo, com 25% de verde, em 1.000 sacas, ele está perdendo 64 sacas por diferença de peso. O verde, ele tem mais água.
então você está perdendo mais café. E, além disso, um café com 25% de verde, ele é do tipo 7, com 160 defeitos. Para você deixar ele no tipo 4, com 12 defeitos, você tem que tirar 109 sacas, quer dizer, mais de 10% da saca. Então, a gente tem que alertar o produtor, porque às vezes ele fica ansioso para colher o café e colhe de maneira precipitada, que é o que está acontecendo ainda. Então, ele tem que ter um pouco mais de calma e colher o café com menos verdes. E outra coisa, também e aí o café... dessas 700, rapidamente, até 800 amostras, de quantos produtores? São 700 produtores, porque é uma amostra por produtor. É apenas uma por produtor, só pode Uma mandar por produtor. Tá. Ele tem que ter uma inscrição e a gente verifica isso. Outra coisa que é muito importante é que quando nós analisamos o café, nós analisamos número. Nós não analisamos o seu José e nem o seu Francisco, que é meu amigo. E Sim. nem da região do sul de Minas ou do norte de Minas. Eu estou provando o café. Eu estou avaliando aquele café. E isso é uma grande vantagem que a ilha leva, porque nós fazemos absolutamente as escuras. Eu não sei e não quero saber, foi uma condição que eu impus para o doutor Ernesto no primeiro prêmio, de que a gente não deve saber de quem é para não ficar influenciado. Então você vai analisar o café, se o café é bom ou se o café não é bom. Esse resultado tem previsão de sair quando, né? E quantos devem ser isso deve sair, o resultado dos 40 finalistas, porque nós selecionamos os 40 melhores, deve sair por volta de novembro. E aí, desses 40 finalistas, nós fazemos uma outra numeração, e aí escolhemos os 3 melhores. E aí, inclusive, vem uma equipe de fora, da Itália, da Ilha Café, e vai provar esse café. E os 3 melhores vão ganhar, além de um prêmio em dinheiro, vão ganhar uma viagem para o exterior para concorrer com 24 outros produtores de 8 países que compõem o blend da ilha. Então, a ilha tem um blend composto de 9 países. Você sabe que no Brasil o café é mais achocolatado, é um café que tem corpo, é um café que tem bom aroma. Mas aquele aroma especial, aquele aroma floral, por exemplo, é um café da Etiópia, um café da Guatemala. Enfim, você tem que ter essas características para ter na xícara um café realmente, sem dúvida, um café muito bom. Pois é, e aí fica essa ansiedade mesmo, não à toa, né, por parte dos produtores brasileiros. E aí você comentou sobre a questão de eles viajam esse ano para a Itália mesmo, quais localidades, né, que eles podem vir tem essa premiação em dinheiro e qual viagem, enfim. Normalmente tudo dentro de uma normalidade, né? Normalmente o prêmio internacional tem sido em Nova York, na sede da ONU. Excelente, então agora com a pandemia, eu não sei como é que vai ser o próximo. Vamos aguardar. Sim, a gente até colocando um pouco dessa questão que a gente está vivenciando, né, o mundo todo, a pandemia. Eu tenho conversado bastante com a BIC, Secafé, enfim, diversas representações importantes do setor cafeeiro. E o que eu tenho obtido aí de informação é que realmente, né, com a questão das cafeterias também ainda fechadas, enfim, porque o Brasil, diferente um pouco dos Estados Unidos, a gente não tem aquele costume, né, de vendas muito online pelo café, né? É um pouco diferente o mecanismo aqui. Então, por isso que a gente tem cafeterias que vinham num ritmo muito bom, muito importante, e infelizmente aí sofreram um importante impacto por parte da pandemia. Qual que é a sua visão aí de futuro, especialmente para as cafeterias brasileiras, seu Aldir? Bom, eu espero que essa crise passe logo. Por exemplo, na Europa já começou, por exemplo, na Itália, as cafeterias já se abriram e a gente já percebe que no mês de junho já teve um incremento do consumo de café nas cafeterias. É muito pequeno,
mas já foi um começo. Então, isso daí é muito importante. No caso do Brasil, eu tenho a impressão que talvez demore um pouquinho mais. Mas tem o café de casa. Você pode tomar um café em casa. Hoje, com a facilidade de cápsula, de café solúvel, de café pronto, né? Tudo isso facilita que você tome o café em casa. O que é importante é que nós precisamos tomar café. Nós precisamos incentivar o público, o consumidor, a tomar café e tomar um bom café. Exatamente, né? E o brasileiro ele vem tendo aula, né, sobre isso e conseguindo apreciar essa valorização também do consumidor por parte do trabalho do produtor também é uma escala que a gente avançou bem, mas precisa ainda ter esses mais novos aí desafios a serem enfrentados? Exatamente. Por exemplo, no campo, nós temos 3 técnicos que vão às fazendas e vão orientar o produtor de como preparar bem o café. Então, vão dar orientação para o produtor. Não é só o fato de você comprar e dar adeus para o produtor. Não, nós damos uma resposta para o produtor. Inclusive, quando nós reprovamos uma amostra, nós dizemos para o produtor aonde ele errou, para ele poder corrigir e na próxima vez ele poder entregar um café de qualidade. Isso é eu acho que é muito importante você mostrar para o produtor aonde ele está errando. E na maior parte das vezes são erros pequenos, que podem ser corrigidos facilmente. Exato. Eu gostaria de saber, né, o senhor que tem bastante contato direto com a Itália, com a Universidade do Café, com o senhor André Aili, quanto hoje que a gente tem de produtores brasileiros, cafeicultores fornecendo para o mercado italiano e se isso tende a crescer ainda mais? Bom, em termos de Ilha Café, eu acho que dá talvez de 700 a 1.000 cafeicultores que vendem para a Ilha Café. Lógico que existem outras companhias que também tem na Itália, que também podem oferecer o café brasileiro. O café é muito importante, o café brasileiro, porque o café brasileiro é um café que tem corpo, é um café que enche a boca quando você toma. Diferente dos cafés lavados da América Central e da Colômbia e da Etiópia, que são cafés lavados, são cafés que têm muito bom aroma, mas não tem corpo. Então, o blend é super importante para compor a qualidade do café. Exato, que você falou dessa mistura, né, de 9 países. A Mariana Caetano está aqui com a gente. Bom dia, doutor Aldir. Muita gente aí, um dos principais nomes aí do setor cafeiro hoje aqui com a gente, dividindo essa aula, né? Mariana, não esqueci de você. Inclusive, eu estou devendo aí uma mensagem para ela. Eu mandei para uma Mariana errada, porque é tantos cafés, né? A gente entra nesse mundo do café e acaba realmente cada vez mais se apaixonando. Os desafios que o senhor, como grande visionário, líder, a gente já passou por vários momentos de crise e o café enfrentou todos esses momentos. Quais são as orientações, quais são as diretrizes que o senhor vê para enfrentar essa pandemia e para sair o setor ainda mais fortalecido? A gente tem uma bianualidade positiva para a safra agora que está ocorrendo. A gente, antes Covid-19, estava vivenciando, como eu disse, uma fase muito boa, muito crescente para a cultura do café, e a gente tem isso ligado ao histórico brasileiro, né? Não dá para falar da história do Brasil sem, de fato, estar entrelaçada à história do café aqui. Então, assim, quais são os grandes desafios a partir de agora, na sua visão de líder e com grande experiência e notável na cultura do café do Brasil? O momento é difícil. Hoje a procura de café não está grande, embora a produção de café brasileiro seja grande. É um ano de bianualidade alta, de qualidade boa. Então eu pediria aos cafeicultores que mantivessem esses cafés nas tulhas, com casca, para preservar a qualidade e esperar o momento certo de poder negociar. Porque se for negociar precipitadamente, talvez o preço não seja bom. Para você guardar o café na tulha, evidentemente que essa tulha tem que ser escura, ela não tem que ter umidade e ela não tem que ter calor.
Então, é como se a gente estivesse num quarto dormindo, descansando. O café precisa descansar. Esse período de descanso para o café, de pelo menos um mês, é super importante. Com casca. Só beneficiar esse café praticamente na hora de vender. Muito bom. Agora, para a gente fechando aqui, também gostaria de saber em relação aos preços, né? Quanto que, por exemplo, a companhia paga aos cafeicultores produtores brasileiros? Se a gente tem aí preços médios, vamos colocar R$ 500 a saca. Aí ele chega a pagar quanto pela qualidade da saca do produto brasileiro? Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Ah! O que eu posso dizer, acontece o seguinte, a ILE se baseia pela Bolsa de Nova York. E a ILE paga prêmio pela qualidade. Então, isso eu acho que é muito importante. Ela sempre paga acima do valor de mercado. Então, sim, se você for ver o valor de mercado, é uma oscilação. Tem dia de alta, tem dia de baixa. Sim. Então, você vai procurar saber o momento certo de vender. E sempre, sempre, a ILE vai pagar um preço maior do que o preço do dia. Muito bom, doutor Aldir. Para a gente fechando aqui, eu faço mais uma vez o convite para todos os envolvidos aí na cadeia produtiva aí do café, os cafeicultores em especial, para não deixar de se inscrever, então, nessa 30ª edição do Prêmio ILE, que justamente beneficia, denota e retrata a qualidade dos cafés especiais aqui do Brasil. Para fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para hoje. Qual é a mensagem, doutor Aldir? Bom, com tantos cafeicultores amigos presentes, eu só posso agradecer a presença deles e espero ter contribuído um pouco para a cafeicultura brasileira. Eu gosto de café, eu amo café e eu vou trabalhar no café enquanto eu puder, sempre tomando um café de qualidade. E eu te convido para você tomar um bom café, um café expresso, sem açúcar, sem nada. E você vai ver a diferença entre um café que está te esperando. Muito bom. Não você esperando. Ele está nos esperando. É isso aí, adorei, vou usar para minha vida. Muitíssimo obrigada. Muita gente aqui agradecendo. Parabéns, Renata, doutor Aldir. Obrigada, doutor Aldir, ILE Café. Boa safra e saúde muita a todos. Muitíssimo obrigada. Foi muito boa a audiência, a nossa conversa, o nosso bate-papo sempre muito produtivo e para falar de algo que é apaixonante, que é esse universo do café. Muito obrigada, viu? Não pela entrevista, mas pela aula. Como sempre, doutor Aldir, até uma próxima oportunidade. Quem chegou agora, perdeu a entrevista, não tem problema. Daqui a pouquinho ela já estará disponível aqui no nosso feed. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Eu é que agradeço, Renata. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau.